E nessa intervenção na escola, então, ele participava da turma regular, Simone? Então tá, vamos lá. Essa é outra fotografia linda de lá, né? Outro filme lindo. Porque como o PEI é levado muito a sério, eles conseguem separar as crianças. Então, nós vamos ter, a gente sabe disso, a gente vai ter aquele autista, que você vai trabalhar de uma forma, o outro e o outro. Nós vamos Que ter... pode ser mais incluído, que precisa de um tempo O e nível uma de suporte que nível ele de precisa. suporte maior. Exatamente. Tá. Aonde está a inclusão dele? A inclusão dele está em ter a sala especial dentro da escola normal. Vamos falar assim, né? Sim. Então, assim, o Gustavo estava dentro da escola e a sala dele era especial. Então, cada escola do condado estava ali classificado o tipo de deficiência ou o transtorno que aquela criança tinha. Porque nós estamos falando que tem criança cadeirante, que tem criança cega, né? Mas voltando para o autismo, então o Gustavo passou em 3 escolas, primeiro. Porque o Gustavo nunca foi alfabetizado em português. Ninguém conseguiu fazer isso. Gustavo pisou nos Estados Unidos, Gustavo foi alfabetizado, mas aí as pessoas acham que o Gustavo fala inglês. Não, nós estamos falando de uma criança, porque você não alfabetiza uma criança em 1 ano. Nós estamos falando que o Gustavo gostou, ele começou a aprender o alfabeto. Começou a aprender. Isso. Sim. Né? Então, eles conseguiram, em 6 meses, fazer o Gustavo ter interesse. E, então, o Gustavo acabou pré-alfabetizando, vou dizer assim, porque senão as pessoas vão achar que ele saiu falando. Eu já ouvi isso, que é uma coisa que me causa Não é urticária. nada no autismo é bem assim, né? Isso. Então, nós vamos lá. Eles tinham, cada escola vai ter o seu grupo de autistas. A Mariana, por exemplo, não estava na mesma escola que o Gustavo, mas tem outros irmãos de autista, vizinhos do autista. Eles sabem tudo. Então, eles têm a figura do Big Buddy. A figura do Big Buddy é assim, o Gustavo saiu na porta dele, ele não tem um babá, mas ele tem uma criança que está observando onde ele está indo. O grupo de apoio. Se o Gustavo se isola, aquela criança puxa o Gustavo Treino de de volta. pares ideal num Na mundo verdade, utópico, né? Essa é a inclusão, né? Porque a inclusão não claro. é você levar o Gustavo até a turma, é a turma e até buscar o Gustavo. Eu acho que é isso que se perde um pouco e ficou a análise do comportamento para trás também, foi porque aqui no Brasil o que eles acreditam que é inclusão, o que é adaptação, é tudo muito físico. Então, é a rampa, né? Então, assim, a rampa para o cadeirante, o professor de Libras para o surdo, né? E para o autista, o barulho, né? As outras crianças, como se dá a comunicar, voltinha quando ele fica nervoso, né? Isso é adaptação para o autista. Então, assim, e não é nem, na verdade, a criança ficou nervoso dentro da sala de aula, ou se ele não aceita ainda ficar, não tem uma modelagem até ele chegar a ficar dentro da sala. Não, ele fica... Você admite que ele é assim. Ele gosta de ficar lá fora. Ele gosta de ficar lá fora. Então, ele fica lá fora. A gente ri, mas a vontade de chorar. Aí, dentro da sala, tem vários armários. Então, entra gente dentro da sala várias vezes. Então, que isso é um estímulo distrator para ele. Então, nada disso é levado em consideração, porque isso não é uma barreira física. E não está previsto em lei, né? Não está previsto em lei. A gente não está previsto em precisa. lei que se a criança não puder dar luz, não fizer bem ou for alucinógena para ela, a luz de LED, não vai ter na sala. Sim. Então, nada disso é previsto na lei. Então, que muito barulho, que tal tipo de ruído vai fazer mal para essa criança, então vai ter que ser adaptado isso. Então, eles não... O autista ficou muito no abstrato, a inclusão. E o que se fala em inclusão, para mim, é totalmente excludente. Por quê? Na minha visão. Na minha visão, o meu filho
para ele, muitas vezes, em determinados momentos, é melhor que ele seja retirado da sala de aula Sim. e vá para um local com menos estímulos Isso. concorrentes, com um material estruturado diferente do material do restante da turma para aprender determinados conteúdos. Mas, na visão da legislação brasileira, ou como se interpretou essa questão de inclusão, isso é excluir uma criança. Não é Isso. atender às necessidades Isso. dela Aham. naquele momento, pautado em análise, pautado em protocolo. Sim. Isso é E excluir. como foi Então- colocado isso de excluir, a própria família, às vezes, concorda, não está excluindo, tirou ele para ensinar. Então, você excluiu o meu filho. E não está vendo que foi só atender uma necessidade dele, né? Exatamente. Exatamente. Então, De quando ensino. você fala na realidade de uma inclusão Sim. que tira esse aluno de uma sala regular Sim. e coloca ele numa situação, porque para mim, Uhum. o termo inclusão é dar as mesmas possibilidades de aprendizado para Exatamente. todos, sejam elas feitas com um cara que é, por exemplo, que precisa se movimentar o tempo todo, Sim. seja com outro que não pode ter barulho em volta dele. Então, são mundos diferentes que têm que ter a mesma condição de aprendizado. Então, E preciso adaptar para que isso aconteça. Exatamente.